Nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4, por favor, os irmãos. Efésios, capítulo 4. Nós vamos começar a ler no versículo 7 e vamos até o verso 16. E ali está projetado alguns versículos que nós vamos destacar durante o nosso estudo, mas eu quero que os irmãos acompanhem aí todo o texto de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, gente? Eu queria que os irmãos olhassem para esse texto e que nós estivéssemos aí visualizando algumas coisas inicialmente sobre o tema maturidade. Em primeiro lugar, você observa no verso de número 11, você vai observar aí a expressão: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Ele mesmo quem? Jesus, está claro para nós. Ele que concedeu, ele que deu isto, ele que nos concedeu isso. Então a iniciativa parte de quem? De Deus. Você observa que há uma certa ordem que o texto propõe a nós. Ele concedeu uns para isso, outros para aquilo. Observe, não dá ideia de uma ordem, né? Não foi assim, ele concedeu de qualquer jeito para qualquer coisa. Não, o texto está dizendo, não, ele concedeu isto, isto e isto, visando isto e isto. Então, isso diz respeito a ordem que o nosso Senhor Jesus estabeleceu para o funcionamento do seu corpo. Amém? Vocês já perceberam que há uma diversidade
em nosso corpo, mas essa diversidade, ela funciona de uma forma muito organizada. Já observaram? Se você for comparar os membros do nosso corpo, eles são completamente diferentes uns dos outros. Não é verdade? O que tem a ver o nosso nariz com o nosso dedão do pé? Não é? O que tem a ver a nossa orelha com a nossa mão? Não tem nada a ver. Agora, você já observou que um precisa do outro para funcionar? E que o funcionamento deles é que promove o funcionamento do corpo de geral? Quem estabeleceu isso? Quem fez isso? Quem estabeleceu essa ordem para o organismo? Foi Deus. E da mesma forma, o texto que está querendo chamar a atenção para nós, da mesma forma, Jesus estabeleceu uma ordem de funcionamento e desenvolvimento para a sua igreja. É isso que o texto está querendo dizer. Então ele estabeleceu o pé para isso, a mão para aquilo, o nariz para aquilo, o olho para aquilo outro. Amém? Agora, aí ele diz o propósito. Por que que ele fez isso? Qual é o objetivo dessa ordem que Deus estabelece? Verso de número 12. Qual é, gente? Qual o objetivo? Isso. Qual é a ordem, então? Com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos... Quem são os santos? Somos nós. Então, o verso 12 coloca aqui duas coisas em relação ao propósito de Deus. Ele estabelece essa ordem para o aperfeiçoamento e para o desempenho do seu serviço e outra expressão, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos aí, que é um tema maravilhoso que nós vamos tratar depois, sobre os dons espirituais, sobre o funcionamento do corpo de Cristo, conforme Jesus estabeleceu. Mas o que eu queria chamar a sua atenção aqui é que tudo ele fez com vistas ao aperfeiçoamento, ou seja, ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento espiritual. E o texto, no verso de número 13, continua desenvolvendo a ideia. Você observou? Ele diz, olha, com vistas ao aperfeiçoamento, até que todos cheguemos a que lugar? A unidade da fé, do pleno conhecimento e a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então ele estabeleceu a ordem visando o meu crescimento e o seu crescimento. E esse crescimento tem um começo e tem um fim. Ou seja, até que. Ele começa e vai até que eu atinja a maturidade. Amém? É isso que eu quero mostrar para os irmãos, como que dentro do plano de Deus está o meu e o seu crescimento espiritual. A gente ora muito na igreja, em todo lugar. Deus, eu quero fazer a tua vontade. A gente canta quantos cânticos? Deus, eu quero fazer a tua vontade. Não é isso? E às vezes a gente, qual é a vontade de Deus? Olha, a vontade de Deus está bem expressa aqui, de modo geral. A vontade de Deus é que você cresça espiritualmente. Então, o que nós precisamos agora é perguntar ao texto. Deus, como que nós vamos chegar a esse ponto? Deus, como que eu vou crescer? E se eu não crescer, hein? Como é que fica isso? Caso eu não... E se eu não crescer, como é que fica essa situação, gente? O que vai acontecer? Olha aí o texto para mim, que vocês vão ver a resposta aí. Se eu não crescer, o que vai acontecer? Eu vou continuar o quê? Sendo o quê, gente?
Meninos. E qual a característica que o texto mostra dos meninos? Agitados, correndo de um lado para o outro. Então, olha que o texto aí sai do positivo para o negativo. Para que não mais. A vontade de Deus expressa que você cresça, e Deus não quer que eu e você permaneçamos na infância espiritual, mas que, verso 15, seguindo a... Agora, tem uma coisa aqui que eu queria que vocês observassem no texto. Eu queria ter aqui na minha mão um presente para dar para quem descobrisse aqui uma coisa tão importante nesse texto. Dá uma olhadinha nesse verso 15, que eu queria que você me mostrasse o que chama a sua atenção nesse texto aí. Pode falar assim, pastor, me chama a atenção isso aqui. Eu queria ver se você... O que chama a sua atenção aí? Nosso crescimento. Esse é o ponto principal. Nosso crescimento. Agora tem mais uma segunda coisa aí. Em amor, o que mais? Em tudo, naquele que é a cabeça. Isso aí também é fundamental, mas ainda não é o que eu gostaria que você observasse que tem de importante. Tem mais uma coisa importante. Segunda verdade em amor. Tem mais uma outra coisa aí muito importante. Tudo isso que vocês falaram é importante. Antes, o que vem antes? O que significa antes? Não entendi. Mas, é porque a versão atualizada é mas. Esse mais aí, ele faz uma contraposição com o que vem antes. Ou seja, você não seja menino, mas você cresça. Então, tudo isso que vocês falaram é importante, mas tem mais uma coisa que falta aí. Vocês estão de parabéns, todo mundo merece o presente, mas tem mais uma coisa que vocês precisam ver. Em unidade? Onde que está isso no texto? Não, querida, no texto. Quero que você olhe no texto. Tudo bem. Já falamos do amor da unidade. Muito, muito bem observado, mas tem mais uma coisa. Cresçamos em tudo. Isso aí também é muito importante. Muito importante, em tudo, mas ainda tem mais uma coisa importante. Seguindo a verdade, já falaram isso aqui, é bom destacar. É a verdade, a nossa vida espiritual tem mais uma coisa aqui importante. Devemos crescer, já falou, devemos sim. Eu posso falar, porque o horário já vai indo, né? Vocês viram que esse texto está todo no plural? É cresçamos. Ele não está falando eu crescer. Qual que é a verdade que o texto está dizendo com isso? Nós vamos crescer como? Juntos. É no plural. Isso. Sim. Sim. Tudo bem. Concordo plenamente. É isso mesmo. Isso mesmo. O que eu queria mostrar para vocês é que o texto está no plural, ele não está no singular. Então, vocês viram aqui, gente? Nós vamos trabalhar isso depois, que isso aqui é muito profundo. É muito mais profundo, que a gente fica falando em unidade, em amor. Precisamos ver a prática disso. Como é que isso vai acontecer? Né? Porque a vontade de Deus nunca é no singular aqui, gente. Ela é no plural. E como é que vai acontecer isso no plural?
Ah, não, pastor, eu estou crescendo espiritualmente. Isso é bonitão, você está fazendo errado, que você está crescendo sozinho. Está errado. Né? Porque a gente é assim, não. Pastor, graças a Deus eu estou bem na fé. Tá, e o seu irmão, como é que está? Como é que você está crescendo bem na fé sozinho? Não existe isso. Não existe. Vocês viram quem que promove o crescimento? Quem que começou? Quem que estabeleceu profetas, evangelistas, pastores e mestres? Foi quem? Jesus, não foi? Ele é o cabeça, ele é que manda, ele é que dirige. E ele não planejou nada para a gente fazer sozinho, ele planejou para a gente fazer junto. Isso aqui passa desapercebido tantas vezes na igreja dos dias de hoje. A gente deveria ficar aqui, irmãos, até amanhecer o dia, pensando como nós vamos fazer isso aqui, porque nossa vontade é seguir o cabeça. Nós não estamos para fazer a nossa vontade. Por isso, Provérbios tem um versículo maravilhoso, que diz assim: aquele que se isola, insurge, se volta contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola, se insurge contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é de quem? Deus. Ou seja, ele fala assim: eu não quero seguir o plano de Deus, eu vou seguir o meu. Eu vou crescer sozinho. Não quero nem saber dos irmãos. Mas isso aí é assunto que nós vamos explorar aí outras vezes. E se Deus quiser, vai ficar quente o negócio, viu? A hora que nós chegarmos aí nos dons espirituais, eu sei que os irmãos vão gostar ainda mais. Vocês fizeram um destaque nesse texto, que é uma coisa também fundamental quando se trata de maturidade. Seguindo a verdade. Nós estamos seguindo a verdade. Nós estamos seguindo a verdade sobre esse assunto. Eu sei que você vai falar assim, pastor, eu creio na palavra de Deus, eu leio a Bíblia. Tudo bem, você está seguindo a verdade acerca desse assunto? Então, hoje o meu assunto é sobre isso, verdades e mitos sobre maturidade espiritual. Porque nós temos que seguir a verdade. E Jesus diz que é a verdade que faz o quê? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se nós não estamos trabalhando em cima da verdade sobre esse assunto, o que vai acontecer? Nós vamos ter problema. Nós estamos construindo a nossa vida espiritual sobre a mentira. E quando vierem os ventos, eles vão derrubar a nossa casa, porque ela não foi construída sobre a verdade. Mas quando a gente constrói sobre a verdade, ela prevalece. Amém? Quando eu vou, os parâmetros, os princípios para o meu crescimento espiritual são verdadeiros, eu experimento crescimento verdadeiro, autêntico, bíblico, genuíno, saudável. Quando eu não construo sobre essa verdade, o meu crescimento é defeituoso, não é saudável, eu tenho problemas. Então, a nossa lição, nossa mensagem de hoje, ela é muito instrutiva. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre o que você entende sobre crescimento espiritual. É bíblico o que você acha? É bíblico o que eu penso sobre crescimento espiritual? Primeira coisa, vamos ser redundante aqui, vamos começar pelo começo. O que é maturidade espiritual? Será que se eu passasse um papel para vocês aqui, a resposta seria a mesma? Tem alguma coisa errada nesse negócio, não tem não? Espera aí, pastor, nós temos que seguir o cabeça. Nós temos que seguir a verdade, mas nós nem sabemos o que é maturidade. Nem sabemos, eu digo entre aspas, ou seja, não há um acordo entre nós. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Quem quer falar para mim o que é maturidade? Eu não quero que vocês passem vergonha não, gente. Crescimento espiritual? Olha, e o que é crescimento espiritual? Vocês são muito espertos, né? Maturidade espiritual é crescimento. E o que é crescimento?
Uma decisão consciente. Tomar leite para... Leite sem lactose, porque com lactose faz mal para mim. Pois não, Zé Mauro. Ser independente, mas depender dos princípios. Não tem um negócio menos complicado, não, presbítero Zé Mauro? Esse pessoal estuda muito, complica, né? Olha aí. Mas é boa a definição. A definição de vocês está errada, não. Todas têm verdade. Vamos ver o que a Bíblia diz? Romanos 8, 29. Uma definição simples demais, mas não tem erro. Romanos 8. Oi, Lucas, o que você disse? Maturidade é discernir o certo do errado. Não está errado isso não, está certo. Agora é só isso, Lucas? Tem mais. Todos vocês deram boas definições, mas é só isso? É tomar o leite para crescer, é discernir, é ser independente para depender. É só isso ou tem mais coisas nisso? Uma definição que engloba tudo, conforme Romanos 8, 29. Leia o texto todo, por favor. A fim irmãos, vê aí para mim. Não tem uma vez que eu não me atrapalhe com esse negócio, agora sim. Então vamos lá. O versículo em Efésios diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida de quem? Então, até que todos cheguemos ao quê? Quem é a referência? É até que nós cheguemos aonde? A estatura, a medida de Cristo. Vocês estão vendo como o texto está apontando para Cristo? Porque os que antes ou dantes conheceu, também os predestinou para serem o quê? De novo, Ele nos conheceu, Ele nos salvou, Ele nos predestinou, Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele vai nos glorificar para sermos o quê? Conforme quem? Conforme a imagem de Jesus. Qual uma definição boa aí, então, para nós? Maturidade é o quê? Maturidade é ser semelhante a Jesus. É simples, né? Engloba tudo que vocês falaram. É simples, mas às vezes a gente complica. Dona Vera, não vamos complicar. Maturidade é o quê? Ponto. Acabou. Não, é ser semelhante a Cristo. Ponto. Não vamos complicar. Vocês estão vendo como a gente gosta de complicar o que é fácil? A Bíblia diz, olha, você buscar a maturidade é você buscar ser igual a quem? A Cristo, ponto final, não tem complicação, às vezes a gente complica demais. E o que vocês falaram está tudo certo, porém, isso aqui engloba tudo. Essa definição até uma criança aprende, e a Bíblia é assim, né? Ela não complica, não, ela ajuda. Pois não, Daniel? Muito bom.
Muito bom, você acabou de dar o estudo, eu vou encerrar e orar. Tá bom. É isso mesmo, Daniel, brincadeira, é isso mesmo. Quando a gente começa a refletir só sobre a definição, a gente vai aprendendo uma série de verdades bíblicas. E aí nós vamos testando a nossa verdade. Será que eu realmente entendo isso? Então, vamos pensar aqui em algumas verdades e vamos ver se a nossa vida cristã está edificada sobre mito ou sobre verdade. Vocês vão ver como que é. É fácil, muitas vezes, a gente está laborando em erro, a gente está cometendo erro. Olha um mito que muitas vezes prevalece no meio da igreja. Crescimento espiritual é automático, após você nascer de novo. Você fala, não, pastor, não é assim não. Não é, mas tem muita gente que age assim. Não, mas como assim? Não, eu decidi por Cristo. Então agora eu estou salvo, estou tranquilo. Tem muita gente que você fala, não, parou por aí? Não, não parou. Mas o que você está fazendo? É bom, aí eu não sei. Vocês estão vendo que às vezes assim, a gente defende uma coisa, mas na prática a gente vive outra. Isso aqui é um beabá. Todo mundo sabe que não é só se converter, que a gente tem que buscar o crescimento e que ele não é automático. Mas tem gente que pensa, eu já tenho a Cristo Jesus, coloca minha vida no ponto morto, frequenta as reuniões da igreja, né? A gente aprendeu isso. Sou dizimista, vou nos cultos, vou na escola bíblica, pronto. Isso é como colocar a vida no ponto morto. Só isso. O resto é tranquilo. Pois não, Anilton? Pronto. Se terminasse aí, podia ser levado para o céu, né? Quem decidiu por Cristo? Eu decidi por Cristo, então você já pode morrer. Vai para o céu. Por quê? Não terminou aí. Não, o processo não terminou, o processo começou. Porque quando você aceita Cristo, Deus está formando em você, começa a formar em você o quê? Já vai complicar de novo. Ele está formando o quê? Semelhança? Não precisa complicar. Porque nós vamos ter que ensinar isso para os mais novos na fé. Os nossos irmãos que estão chegando para a igreja e decidindo por Cristo, eles precisam ouvir isso da gente, precisam aprender isso com a gente. Falou, meu irmão, você recebeu a Cristo como Salvador, seja bem-vindo. Então, agora começou a sua carreira. Ah, é? Como é que é esse negócio? É, agora você começou a tornar-se semelhante a Jesus. E nós estamos juntos nesse barco. Isso é discipulado, né? Quando a gente ensina aos nossos irmãos, a gente está fazendo um discipulado, não é? Então, a gente precisa ser claro e ensinar os nossos irmãos a verdade bíblica. Falar, meu irmão, você decidiu por Cristo, não folga não, hein? Não folga não, que você tomou a primeira decisão mais importante da sua vida. Agora você tem que tomar a segunda. Ah, é? Qual é a segunda? A segunda é que você precisa querer crescer. Você começou agora um processo que a senhora está certa, que é de santificação. Só que às vezes a gente fala isso com as pessoas e fica, o que é esse negócio de santificação, hein? Que coisa complicada. Então, é simples, a Bíblia, né? É ser semelhante. Agora, qual é a verdade? A verdade é que o crescimento espiritual é... Se ele não é automático, ele precisa ser o quê? Você tem que pisar no acelerador, colocar a segunda marcha, pisar, colocar a terceira marcha. Você tem que ir provocando. Existem ações que eu e você precisamos realizar que vão promover o quê? O crescimento espiritual. Não adianta eu já tenho a Cristo e ficar de braço cruzado. Então esse é um mito. Eu preciso provocar o meu crescimento espiritual. Pois não, Jair?
provocar. Crescimento espiritual, vamos ler isso comigo, por favor? Requer o quê? Amém? Deixa isso entrar no seu coração. Compromisso e... Eu comparo isso aqui, e aliás é a Bíblia que me ensina isso. Para mim ter uma ideia do que é isso aqui, a Bíblia compara a igreja com a união da igreja com Cristo. A minha união com Cristo e a sua com Cristo compara a união do homem e da mulher no casamento. Então, o casamento é feito de compromisso. Não é o compromisso que mantém a gente casado? É ou não? Os recém-casados aí não pensam que o que mantém compromisso, casamento é romance, não. O que mantém casamento é compromisso. Eu me comprometi em morrer do seu lado, vou morrer. E é nisso que vem a bênção. Né? Primeiro com Cristo, depois com o cônjuge. Os dois. Hã? Requer o quê? Esse é o negócio que os presbiterianos precisam aprender, nós. O presbiteriano acha que esse negócio de vida cristã não precisa de esforço, não. Vigília, ler a Bíblia, esforço, qualquer coisa. Pastor, Deus não quer sacrifício. Já viram isso? Deus não quer sacrifício, é para a nossa salvação. Agora, para a santificação é preciso esforço. Quem precisou se esforçar para sair de casa hoje? Não era melhor estar lá mesmo? Tomando uma limonada, assistindo o jogo do Palmeiras. Né? Dona Ivonete gosta. Não é melhor estar em casa? Quem veio de ônibus? Foi fácil? Ficar lá em pé, esperar o ônibus, se estiver chovendo, sol quente. Não é muito mais fácil ficar lá? Pais, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Quando eles tiverem preguiça de vir para a escola dominical, nós precisamos ensinar isso para eles. Ó. Tem muito pai que fala assim, pastor, eu não forço meu filho para vir na escola dominical, não, porque eu tenho medo. Tenho medo dele ficar revoltado com a igreja. Mas não tem medo dele se perder, né? Eu nunca vi, eu quero que vocês me ajudem, por favor, um jovem revoltado, porque o pai dele trouxe ele à escola dominical, mesmo quando ele não queria, me mostra. Um bandido, um malfeitor, um drogado, que, não, eu cheiro droga, porque meu pai me levou à força na escola dominical, me mostra um. Tá meus pais aqui, que eu não canso de agradecer a Deus, porque o papai e mamãe não tinha moleza não, né, papai? Vamos para a escola dominical e vamos. Essa João Basília aqui, a gente afundou ela, né? É ou não é? E às vezes vinha com uns beliscão, vinha com uns troços, vinha emburrado, sentava no banco, eu não quero tomar água. Vai lá fazer seu xixi e tomar sua água antes, fica aqui, ó. Gente, como eu dou graças a Deus, porque meus pais não me deixaram dormir em casa quando eu era adolescente. Tem pai que acha que está fazendo grande coisa com os filhos. Isso reflete uma filosofia errada. Agora, eu não estou dizendo, por favor, né, vocês são inteligentes demais, vocês sabem, que você vai espancar seu filho para vir na igreja, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você não pode desistir, você tem que insistir, você tem que falar com ele, meu filho, vamos. E ele vai dar birra, você vai falar, vamos, meu filho. Você abraça ele, você ora com ele. Não precisa bater nele, não. Mas não deixa ele ficar. Vai incutindo na cabecinha dele, que ele precisa vir. E a maioria deles, quando chega aqui, não quer sair. É ou não é? Principalmente quando tem um departamento infantil abençoado, igual esse que nós temos aqui. Os meninos não querem vir, não. Agora é os meninos que estão trazendo os pais. Os meninos estão trazendo os pais agora. Eu estou morrendo de rir desse negócio, viu? Está assim, dona Luzia. Irmãos, não pode. Essa filosofia está errada. Está errada. Eu tenho alguns amigos e pastores
que moram no Oriente, chinês, japonês. Agora eu conheci um da Indonésia. Gente, a visão que esse povo tem de vida cristã é completamente diferente da nossa. Os coreanos, eu convivi com os coreanos em São Paulo, que banho que eu tomei deles. Eu, pastor Lúcio. O pastor Lúcio trabalhava com os coreanos, eu trabalhava com a igreja brasileira, de vez em quando a gente ia junto. Um dia nós, vamos lá conhecer a igreja coreana, e o pastor Lúcio, mas o pastor Lúcio de olho na janta que tinha depois, viu, Francisco? Uma janta boa, seminarista, né? Aí o coreano, vamos ali aonde? Vamos ali. De repente a gente entrou numa sala, eles apagaram a luz e eu falei, o que está acontecendo, pastor Lúcio? Ele falou assim, agora Lúcio, é hora de oração agora, Honório. Menos de 2 horas a gente não sai daqui, não. Apagava as luzes, tinha que ficar lá orando. Depois de 2 horas, começava a acender as luzes. E quantas vezes eu dormi naqueles bancos. Cantei todos os hinos do Inário, fiz todas as orações que eu sabia, depois dormi, não tinha mais. E o coreano lá orando e cantando, orando e cantando. Gente, aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu falei, Deus, mas é assim? Aí você vai ver como é que é a igreja, como é que é a igreja na Coreia e como é que é a Coreia do Sul hoje. O presidente é presbiteriano, sabiam? Presbiteriano. Quase que 50% do país hoje é evangélico. Vai lá para você ver que coisa maravilhosa. 5 horas da manhã as igrejas estão lotadas. Lotadas. Vai caravana de pastor agora ali, lá na Coreia, você pergunta com eles, como é que foi lá? Foi bom, às 5 horas está todo mundo de pé na igreja já, lotado. Quem não chega cedo não tem lugar. 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Tem igreja de 100 mil pessoas. 5 da manhã, todo mundo lá, não tem lugar. Gente, então esse conceito nosso precisa mudar. Precisa mudar. Eu não estou dizendo, a gente precisa ter uma visão equilibrada das coisas, né? Não significa que tem gente que pensa assim, não, pastor, mas a gente não pode ficar todo dia na igreja. Não estou falando isso. Estou falando que vida cristã precisa de esforço. Isso não significa que você tem que vir nas reuniões todos os dias. Mas você precisa se esforçar para vencer o pecado, você precisa se esforçar para orar mais, você precisa se esforçar para ler a Bíblia mais, porque o nosso homem interior é pecaminoso, ele não gosta disso. Por esforço. O discipulado, uma pessoa deve querer crescer, decidir crescer e fazer um esforço para crescer. O discipulado começa com tornar-se como Cristo é resultado de... Eu queria que vocês falassem isso alto para mim. Tornar-se como Cristo... Que assumimos. Tornar-se como Cristo é uma série de compromissos que você vai assumir na sua vida cristã. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para não ficar vago demais. Uma coisa que nos desafia sempre, relacionamentos. Relacionamentos. Se eu conviver com você 3, 4 dias, nós vamos uma hora desentender. Não vamos? É assim. Todo mundo. Por mais cristão que seja, uma hora desentende. O que nós vamos fazer com esse desentendimento? Nós vamos continuar emburrados ou nós vamos sentar e vamos nos perdoar? Se eu não me comprometer com Deus em todas as vezes que o meu relacionamento for quebrado, em ir e perdoar e acertar, eu não cresço espiritualmente. Isso é um compromisso. Está entendendo o que eu estou querendo dizer com compromisso? Não é assim, não, eu fiz agora o compromisso de chegar 7 horas na igreja. Esse aí é fichinha. Agora, e o compromisso de não dormir com o coração cheio de ressentimento e mágoa? E o compromisso de falar de Jesus para os amigos e para os irmãos, para os amigos que estão com a gente 24 horas por dia? Isso é compromisso. Não é?
Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Porque a gente não pode cair no legalismo. A gente não pode cair no legalismo. Mas nós temos que captar aqui qual é o sentido bíblico dessa visão de crescimento espiritual. Nós nos tornamos o que nos Amém, gente? Olha que bênção, hein? Eu tenho um compromisso de ser um crente mais fervoroso e entusiasmo. Esse é o seu compromisso? Esse é o compromisso principal. Então, quais os outros compromissos que você tem que fazer para alcançar esse objetivo? E aí você tem que fincar nele. Tem dia que você desanima com alguma coisa? Desanima, mas aí você volta e continua. E é esse senso de responsabilidade com o compromisso que você fez com Deus é que vai gerar vida espiritual e poder espiritual. Vamos para frente? Mito 2. O crescimento espiritual é místico e a maturidade é alcançada por poucos. Pastor, esse negócio que você está falando aí nesse nível é para presbítero, diácono, presbítero e pastor. Agora, se o senhor apertar mais um pouquinho, a gente tira os diáconos, os presbíteros e fica só pastor. Agora, se o senhor apertar mais um pouquinho, a gente tira pastor também e fica só os missionários que estão dando. A gente tem essa mania, né? De hierarquizar. Não. A espiritualidade e a maturidade não é alcançada apenas por alguns, não. Vocês viram o texto bíblico? É da vontade de Deus que todos. A responsabilidade de alcançar a maturidade espiritual não é apenas de alguns, e não foram alguns que foram capacitados para isso, não, gente. São todos nós. Isso é um mito, quando eu acho o seguinte, não, eu nunca vou ser como a Belosi é. Nunca vou ser. Isso aí, a Belosi, ela foi dotada para orar daquele jeito. Ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher consagrada, ela está nas reuniões. Eu nunca vou ser igual a ela, isso é ela que foi capacitada. Pastor, não, mas ele é pastor, né? Então ele foi lá no seminário. Então ele é um. Não. Todos nós. Todos nós. Tem ninguém que escapa. Eu acho bonito que Deus foi tão perfeito em tudo que ele fez que o colégio apostólico era cheio de gente complicada, né? Cheio de gente complicada, né? Os apóstolos de Jesus. Eram pessoas simples, trabalhadores braçais, que nunca tiveram a oportunidade de frequentar uma escola, homens rudes, mas Deus transformou aqueles homens em vasos poderosos para abençoar a nossa vida até hoje, né? Então foi gente simples que Deus usa. Então não é privilégio de alguns a espiritualidade. O crescimento espiritual é bastante prático. Qualquer crente pode crescer e alcançar a maturidade se ele desenvolver os hábitos necessários. O que vocês acham disso? Você pode dizer amém ou não? Você concorda com isso? Qualquer crente pode crescer e alcançar a maturidade se ele desenvolver os hábitos. Paulo, quando ensinou a Timóteo, ele diz: exercita-te a. O que é exercitar? Isso sugere o quê? Disciplina. Sugere exercícios, disciplina que você tem que fazer, hábitos que você desenvolve. Vamos pegar um exemplo de um hábito. Quando nós somos bebezinhos, crianças, a mamãe tem que falar: meu menino, já escovou os dentes? Não é? Menino, quem nunca ouviu isso? Menino, já escovou os dentes? Menino não dorme sem escovar os dentes. Aí vai chegar uma idade, o que vai acontecer? Não vai precisar falar mais. Por quê? Virou hábito. Alguém aqui assim, normal, consegue ficar muito tempo sem escovar os dentes? Misericórdia, né, gente? Tem alguém que consegue? Já dormiu sem escovar os dentes? Não está faltando, não fica faltando alguma coisa?
Quem já levantou de noite e falou, esqueci de escovar os dentes? Já? Aconteceu com vocês? Não? Por quê? Virou hábito. Quem habituou a lavar as mãos antes de comer? Virou hábito. Não consegue. Tem gente que fica assim, procurando lugar para lavar a mão. Chega, às vezes almoça fora de casa e fica assim, procurando lugar para lavar a mão. Hoje, com essa campanha que tem, qualquer lugar que você vem, você aperta o negócio lá, você higieniza a sua mão, né? É mais fácil. Mas quando você está no lugar assim, você fica procurando um lugar para você lavar a mão. Por quê? Virou hábito. Quando você pratica uma coisa por um longo tempo, isso se torna um hábito. Se você praticar uma coisa saudável, isso vai gerar com o tempo o quê? Saúde. Se você escovar os dentes habitualmente, o que vai acontecer? Você vai ter bons dentes, livres das cáries e dos problemas. Isso você transfere para a sua vida espiritual. Se você adquirir bons hábitos espirituais, isso vai gerar o quê? Um comportamento, um estilo de vida. Com o tempo, isso vai transformar em caráter. E com o tempo, isso vai determinar o seu destino. Amém, gente? Então, é muito importante nós sermos guiados por essa verdade. Eu preciso desenvolver hábitos para alcançar a maturidade. E aqui também cabe uma pergunta, pastor, que hábitos são esses? Então nós vamos ter uma lição, uma aula, um culto que nós vamos falar, o tema do estudo vai ser quais os hábitos necessários para alcançar a maturidade espiritual, que eu tenho que fazer todo dia para gerar maturidade espiritual. Então, mito 2, crescimento espiritual é místico e a maturidade é alcançada por pouco. Isso é mentira. Todos nós podemos alcançar a maturidade se nós desenvolvermos os hábitos necessários. Terceiro mito, a maturidade pode ocorrer imediatamente se você achar a chave certa. Ah, mas eu como pastor, eu já me diverti com isso. Já me diverti com isso, né? Na minha caminhada como pastor, já vi tanta gente descobrir a chave para o crescimento espiritual, que é interessante, né? Às vezes uma fita, hoje não tem fita mais não, né? Mas eu lembro que isso começou com uma fita. Tinha uma fita de um missionário que, você já viu aquela fita? Não, você tem que ver a fita. Né? Você tem que ir naquela reunião de oração, aquela reunião de oração vai mudar a sua vida. A pessoa parece que tem a chave, o segredo da vida espiritual. Então, às vezes a gente fica procurando, como que eu faço? Qual é o segredo da vida espiritual, pastor? Qual é a chave que eu vou colocar lá e vai gerar o crescimento espiritual? Não existe uma chave para isso. Você não vai alcançar a maturidade fazendo uma coisa só. Isso é mentira. Então pare de ficar como menino, correndo atrás da bênção. Amém? A nossa geração está desse jeito, está correndo atrás da bênção. Você viu quem vai estar lá hoje? Você viu aquela reunião? E é tudo assim, né? Nos corredores e nos bastidores. Aí, de repente, chega um crente e fala assim para a gente como pastor, você está sabendo aí o que está acontecendo? Eu falei, não, meu, o que está acontecendo? O pessoal está indo numa reunião aí. O que tem? Não, essa reunião lá diz que o negócio está acontecendo lá. Já viram essa conversa? A reunião que vai determinar o seu crescimento espiritual. Isso aí é furada, gente. Isso não é de Deus. Reunião da bênção, correr atrás da bênção, não. Isso é gente que não quer se esforçar. Cuidado com isso. Se eu descubro a chave, para que eu vou me esforçar? Não é? Para que eu vou desenvolver hábitos? Tem uma chave, eu busco a chave, eu descubro a coisa certa, faço a coisa certa e pronto. A verdade é o quê? Crescimento espiritual é um processo que leva tempo. Não adianta querer pular. E Deus usa um processo gradual de mudança para nos desenvolver Vamos ler juntos. Não existe atalhos para... A expressão é até que, ou seja, sugere uma caminhada.
até que cheguemos, sugere uma caminhada, ou seja, é um processo gradual. É o que o Daniel falou aqui no começo da nossa mensagem. Tornar-se semelhante a Cristo é um processo. Esse é um desafio para nós. Nós queremos as coisas rápidas, queremos as coisas prontas. Nós queremos tudo para o domingo à noite. Já observaram como que isso virou um hábito? Virou um hábito? Nós queremos que tudo aconteça no domingo à noite. Aí, esse é o ápice. Tudo no domingo não dá. O cliente fala assim, pastor, estou meio desanimado na fé, o que está acontecendo? Você começa a conversar. Quais as reuniões você frequenta? Não perca o culto domingo à noite. E aí a pessoa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não lê a palavra, não ora, não participa de nada, não procura se edificar, aí espera o domingo à noite. Domingo à noite a gente vem cheio de expectativa, porque no domingo à noite tudo vai acontecer. O pastor vai trazer aquela mensagem que vai me dar força para me chegar até no próximo domingo. Né? Pastor bom é isso. É aquele que me injeta esperança e ânimo para me encarar a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, passar por todas as dificuldades, todas as tentações, sem ler a Bíblia, sem orar e sem vir na igreja. E só domingo de noite. Cuidado. Tem muita gente que entrou nessa. Não adianta. Domingo à noite não é a chave, não tem o segredo. Quem pediu a palavra aqui? Oi, Agostinho. Depois eu der. Sem dúvida. Porque é um processo, né? Processo. Zé Mauro. Tomando conta. Por isso que eu estou falando para os irmãos de verdades e mitos, porque vocês vão vendo que alguns mitos estão prevalecendo e a gente não se dá conta deles. Acha que a espiritualidade é alguma coisa que vem de fora, que alguém vai trazer para mim, que alguém vai colocar em mim a maturidade. Não é. É uma coisa que vem do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso relacionamento com Deus, vem do desenvolver hábitos e é um processo gradual. Não queira as coisas de uma hora para outra. Que às vezes a gente fica meio desanimado, né? Que existem coisas que Deus precisa trabalhar na vida da gente, a gente reconhece. E a gente não consegue vencer isso de um dia para o outro. E às vezes a gente fica chateado com isso, né? Falou que não devia. Tem gente que é assim, tem problema com domínio da língua. Quando eu vi, eu já falei. Esse é um fator espiritual que você vai vencer com o tempo. Tem certos hábitos, irmãos, que vão gerar um comportamento, mas é com o tempo. Né? O quebrantamento, a humildade. Vamos para frente? Mito de número 4. A maturidade espiritual é medida pelo que você sabe. Basta eu ter conhecimento. O negócio é ter conhecimento. Se eu tiver conhecimento, eu vou me tornar uma pessoa madura espiritualmente. A verdade é que a maturidade espiritual é demonstrada mais por atitudes do que por crenças. A vida cristã não é somente uma questão de crenças e convicções, ela inclui. Jesus nunca separou essas duas coisas. Às vezes a gente vê muito isso nos nossos dias. A pessoa sabe muito, mas a prática. Isso revela uma falta de maturidade. Quando o meu discurso é muito bonito, mas e a prática? A minha prática não apoia o meu discurso. Os dois não são coerentes. Né? Então não basta saber. Não é conhecimento. É conhecimento, convicção e
prática. São essas duas coisas que levam à espiritualidade. Mito de número 5. O crescimento é uma questão pessoal e privada, particular. Nós falamos isso aqui no começo. A verdade é que o quê? Os cristãos necessitam de... Não crescemos isolados. Esse é outro desafio do nosso tempo. Esse é outro desafio do nosso tempo. Vocês já viram quantos mandamentos nós temos na Bíblia, que são mandamentos que a gente chama de mutualidade, que você não vai conseguir praticar sozinho? Já viram quantos? Começa a grifar na Bíblia. Amai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns, perdoai-vos uns aos outros. Aconselhai-vos mutuamente, ou uns aos outros, falando entre vós, um com o outro, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Gente, é uma infinidade de mandamentos que eu só consigo obedecer num relacionamento com os meus irmãos. Por isso é o cabeça Cristo, e nós, como igreja, somos o quê? Corpo. Estamos interligados uns aos outros. Não existe maturidade sem relacionamento uns com os outros. Não, eu vou ser crente, mas não quero me envolver com esse povo da igreja, não. Já viu gente falar assim? Eu já vi. Não quero me envolver. Esse povo crente é complicado. Não existe. Não existe. Não, tudo bem, eu sou da igreja, sou membro da igreja, mas eu não quero abrir minha vida para ninguém. Fica aí, eu fico aqui. Como é que faz? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Como é que nós vamos cumprir esse mandamento, hein? Como que nós vamos? Gente, vocês precisam achar uma solução para isso, nós precisamos. Hã? Como que você vai praticar isso, Jairo? Metade da Bíblia nós vamos ter que arrancar e tirar, gente. Porque mais da metade dela, ela ensina a gente a viver em comunhão com o outro. Mas o espírito do tempo diz o seguinte: você aí, eu aqui, não entra na minha vida, eu não te dei essa liberdade. Não é ou não é? Às vezes o pessoal fala, pastor, tem pessoas novas na igreja que a gente precisa conhecer, e eu às vezes tenho que responder para a pessoa, tem muita gente que não quer ser conhecido. Tem muita gente que não quer ser conhecido. Tem muita gente que me fala isso. E vocês sabem que tem muitas maneiras da gente falar isso com educação, né? Não, eu estou vindo aí, mas está tudo certinho, pastor. Um abraço. Peraí, meu. Quando você viu? Quando o pastor fala assim, amém. Sumiu. Você vai atrás. Não, está tudo certinho. Um abraço, pastor, beleza. Tchau. Você não sabe nada. Não, um cafezinho não, porque se eu fizer um cafezinho... Vocês estão me entendendo? Eu não estou dizendo que o crente é aquela pessoa inconveniente que fica se metendo na vida dos outros, não é isso. Mas nós precisamos aprender a desenvolver relacionamentos saudáveis, de confiança, que vão nos dar condição para nós crescermos juntos. Eu ajudo você, você me ajuda. Eu presto contas a você, você presta contas para mim. É por isso que eu gosto dos grupos familiares na igreja, ou das células, ou dos grupos pequenos, cada um chama do jeito que quiser. Porque no grupo grande a gente passa desapercebido. No grupo grande a gente não tem tempo. Não dá. No atacado não dá. Mas quando eu estou num grupo pequeno, dá. É ou não é? Sim ou não, gente? Outra coisa, aqui,
O máximo que a gente está vendo aqui é a nuca um do outro, não é? O máximo que a gente está vendo aqui é a nuca um do outro. Você não está vendo o olho. Terminou o culto, eu vou dar a bênção, cada um vai sair. Se você perguntar como é que é o irmão, você vai falar assim, pastor, a nuca dele é assim, assim, assado. Não, e o cor dos olhos dele? Ele usa óculos? Não sei, eu só vi a nuca. Só vi a nuca. A Jaqueline estava me contando que uma palestrante estava falando sobre trabalhar com crianças lá no congresso, e ela falou isso, que a professora, muito bem intencionada, colocou os meninos tudo em fila, deu uma orientação muito firme para eles, falou, nós vamos dar uma volta no bairro, e eu quero que vocês conheçam o bairro, olhem tudo que tem no bairro, a hora que vocês chegarem, vocês vão fazer o desenho que vocês viram, mas vocês não podem sair da fila de jeito nenhum. Aí disse que quando voltou, ela foi recolher os desenhos, o menino desenhou a nuca do outro. Meu filho, mas o que é isso? Não, professor, eu só vi a nuca dele, só falou que não podia sair. Então, se pudesse fazer um desenho aqui na igreja, né, às vezes a gente só desenharia a nuca do irmão, porque a gente não está vendo outra coisa. Porque a Bíblia diz que os olhos são o quê? Espelho da alma, janela da alma. Quando eu olho nos seus olhos me contam muita coisa. E o meu te conta. É ou não é? Tem alguns que entregam mais rápido do que outros, não é? Os meus entregam facinho, facinho. O dia que eu estiver triste, chateado, vocês vão ver aqui. Ih, pastor, tá bom não. Vocês vão ver no meu olho. Não tem como. Tem gente que esconde mal para caramba. E no grupo pequeno, você senta e está olhando um para a cara do outro. Uma semana, você consegue desviar o olho. Na segunda semana, fica mais difícil. Na terceira, você não aguenta. A pessoa você já mostra quem você é, a pessoa já fica te conhecendo. Na quarta, na quinta, então, aí você já se torna a pessoa que você é. E aí a pessoa vai te conhecer. Coisa maravilhosa, né? Quem já participou de grupo pequeno aqui? De célula, Não, pouca gente, poucos já participaram. O que vocês acharam? Gostaram? Foi bom? Vale a pena? Gostou, Anilton? Anilton eu já sei que ele adora isso. Hã? Você gosta demais, né? Daniel também. Quem mais? Quem já participou? Gente, as experiências mais profundas que eu, como pastor, tive com Deus, foi no grupo pequeno. Como pastor. Você fala assim, pastor, mas o senhor prega tanto. Eu imagino quantos lugares o senhor já pregou. Faz 25 anos, você não imagina. Centenas de pessoas. Centenas. Tive o privilégio de ter auditórios grandes. Mas nunca tive uma experiência tão profunda com Deus do que dentro da minha casa com um grupo pequeno. Milagres que eu vi Deus fazer que eu não vi na igreja. Irmãos com quem eu criei um vínculo profundo e que me abençoaram tanto. Foi não. Então, queridos, isso é um desafio para nós. Isso é um desafio para nós como segunda igreja. Quem sabe nós não vamos ter novamente os grupos pequenos aqui. Amém? Os irmãos acham que é uma boa? Você gostaria de fazer parte de um grupo pequeno? Uma vez por semana? Quem gostaria? Amém? Tem uns que estão assim, né? Pastor, vamos ver como é que é, né? Agora, você gostaria de receber esse grupo pequeno na sua casa toda semana? Já diminui as mãos. Eu fiquei com um grupo pequeno na minha casa uns 2 anos. Depois de 1 ano, os caras já abrem a geladeira. Isso é verdade. Não, grupo de 2. Eu vou na casa da minha, depois eu vou jantar lá hoje, se Deus quiser. Não, eu estou dizendo na casa da minha. Gente, me dê um retorno disso. Vocês entenderam esse ponto? Como que nós precisamos fazer isso? Enquanto não tem grupo pequeno, eu queria incentivar você a cultivar boas amizades na igreja. Quando você for sair, liga para o seu amigo da igreja. Visita ele. Não uma vez só, não. Visita 2 vezes.
Tem pessoas com quem a gente bate o olho e já se apaixona de cara, não é? A gente gosta. Começa por esses. Começa por esses, que não tem barreira nenhuma, que você gosta, ele vai gostar de você, você gosta. Começa visitando. Aqui nós começamos na igreja na sexta-feira, com o encontro de casais aqui na sexta-feira. E aí um dia nós dividimos os grupos aqui na sexta-feira. E os grupos tinham que lá orar entre eles. Aí eu disse para o pessoal, gente, quem quiser depois continuar se reunindo, pode. E o pessoal continuou, e vocês fizeram, que beleza. Não foi, Adriana? Você participou, né? Você, o PC, jantar na sua casa, você jantou na casa desse, não foi legal? Eu fui na casa do Getúlio e ele me disse, pastor, sexta-feira nós temos um encontro lá, resultado daquele grupo, e está sendo uma benção. Então, se aproxima das pessoas, não espera a gente criar um grupo pequeno, faça bons amigos na igreja. Eu sei que tem gente na igreja que é assim complicado, como todo lugar tem, mas você vai encontrar gente com quem você possa confiar, é aqui. Amém? Mas nós vamos falar disso outra vez. Eu estou deixando uma série de coisas para falar depois. Como que nós vamos praticar esse mandamento aqui, esse texto? Vamos ler? Consideremos-nos não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e também mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Consideremos, estimulemos uns aos outros, admoestemos uns aos outros. Qual foi a última vez que você praticou isso aqui? Que você consolou, que você animou, que você exortou o seu irmão? Faz parte. Mito 6, e creio que último. Você só precisa de estudo bíblico para crescer. Isso é mentira. A verdade é o quê? É necessário uma variedade para produzir. Não é só estudo bíblico, não é só conhecimento. A maturidade genuína inclui ter um coração que adora e louva a Deus, constrói e desfruta de relacionamentos com amor, usa seus dons e talentos a serviço dos outros e compartilha a sua fé. Jairo, aqui entra o que você falou para a gente sobre compartilhar a fé com os outros. Eu gosto demais dessa descrição sobre maturidade. Aqui não é uma definição, mas ajuda você a entender o que inclui, o que eu preciso observar na minha vida que vai mostrar que eu estou caminhando para a maturidade. O que vai demonstrar? Então aqui, a sua vida inclui um coração que adora e louva a Deus. A sua vida inclui construir e desfrutar de relacionamentos com amor. Você usa os seus dons e talentos a serviço de outros. E você compartilha a sua fé. Tudo isso faz parte de uma vida madura. Conhecereis a verdade vos libertará. Verdades fundamentais e básicas para a gente encerrar sobre esse assunto. O crescimento espiritual é provocado, o crescimento espiritual é bastante prático, o crescimento espiritual é um processo que leva tempo. Isso estou recordando. O crescimento espiritual é demonstrado mais por atitudes do que por crenças. Cristãos necessitam de relacionamento para crescer, porque nós não crescemos isolados, e é necessário uma variedade de experiências espirituais com Deus para produzir maturidade espiritual. Cristãos maduros são chamados discípulos. Não posso ser um discípulo sem ser disciplinado. Vocês estão vendo como que essas palavras aqui estão... a palavra disciplinado vem da palavra discípulo. Quanto mais disciplinado eu me torno, mais Deus me usa. A marca do discípulo é levar a cruz. Quem não leva a cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Com que frequência eu devo fazer isso? Diariamente.
O que está envolvido em tomar a cruz? Em qualquer situação, dar a Cristo o primeiro lugar em minha vida. Isso é tomar a cruz. Tem gente que pensa que tomar a cruz é sofrer. Não, nem sempre. O significado de tomar a cruz é você dar o lugar para Jesus em todas as áreas da sua vida. Eu sei que pode ter ficado muita dúvida, e eu sei que você gostaria de perguntar, e quarta-feira que vem a gente continua trabalhando sobre esse assunto. Vem muita coisa boa por aí, amém?